Oi, gente. Estou aqui em frente a essa placa aqui, ó, perigo. Afaste-se da ilha, alto risco de afogamento, tá escrito nessa placa, né? Vim caminhar e comecei a pensar bastante na situação do arrependimento e do remorso, né? Como a gente tem dificuldade, como nós temos nossos próprios parâmetros para poder dizer sim, para dizer não. A gente esqueceu que o que nos norteia é a vontade de Deus, né? Porque nós somos filhos de Deus. Então vim falar um pouquinho sobre isso, né? Eu me converti com 40 anos, hoje tenho 47. E quando eu me converti, muito era pregado na igreja falando sobre o arrependimento, né? Na Bíblia fala bastante sobre o arrependimento, né? Para a gente se arrepender das velhas práticas e a gente voltar para Deus. Então o arrependimento é uma mudança de percurso, né? A gente muda totalmente o percurso. Eu estou arrependida, eu não quero mais passar por isso, né? É exatamente como diz essa placa, que eu já sei que eu estou correndo perigo, né? A minha vida corre perigo, a vida das pessoas que estão perto de mim, essas vidas estão correndo perigo, né? Perigo de tudo, perigo de não ter uma vida espiritual, perigo de morrer mesmo, de eu desistir da minha vida e entrar num buraco sem fundo, pensar em suicídio, me afundar, já tô na merda mesmo, né? Um termo que a gente costuma usar, já tô ferrado mesmo. Então eu vou me afundar mais, vou usar mais droga, eu vou gastar mais. Tô nem aí, eu vou gastar mesmo, para pelo menos gastando, comprando coisas para mim, eu fico satisfeita, né? Fico linda por fora, mas ferrada por dentro, né? Totalmente destruída. Então eu reparei que eu estava fazendo sempre o mesmo caminho. Eu repetia várias vezes os mesmos procedimentos, as mesmas coisas, os mesmos erros, as mesmas atitudes, as mesmas amizades, frequentava os mesmos lugares, né, com as mesmas pessoas que estavam ficando em situação de destruição como eu. Então esse é o arrependimento. Eu mudo o meu caminho. Eu vou para outro lugar, estou num lugar tão bonito aqui é Santos, estou no emissário, vim fazer uma caminhada, ó, tem uma ilha ali atrás. Então eu mudo totalmente o meu caminho, eu quero outro caminho para mim. Aí você pensa, mas não é fácil, né? Você não sabe, você não está na minha pele, né? Eu posso dar todas as desculpas que você quiser, eu também já estive nessa situação de profunda depressão, de profundo sofrimento, sem esperança. Eu agi tanto com a força do meu braço que chegou uma hora que eu falei, eu não tenho mais estratégias. Eu era tão dona de mim, tão segura em mim, que eu falava, não tem nada que eu não consiga. Se tem uma coisa que eu não sei fazer é dinheiro, de resto eu consigo tudo. Eu vou lá, eu conquisto, eu faço. E eu me afundava, eu me dava mal, eu não ficava no chão, me levantava, até que chegou um dia que o chão ficou tão perto de mim que estava difícil levantar, né? Então esse é o momento do arrependimento. Você fala, eu não quero mais isso para mim, eu vou mudar. É claro que é muito difícil a gente mudar o nosso caminho, é muito difícil a gente olhar para outro lado, né? Mudar o meu caminho não foi mudar só as amizades, mudar só os lugares que eu frequentava, mudar só a minha maneira de pensar. Mudar o meu caminho foi entregar a minha vida para Deus, foi falar para Deus que Jesus é o Senhor da minha vida. E daí em diante começou um verdadeiro processo, como todos os processos que a gente passa na nossa vida, né? Eu tenho falado bastante sobre isso. A gente passa o processo de perder os dentes de leite, vir os dentes permanentes. A mulher gestante passa por um processo para a criança se formar, até chegar o momento da criança nascer,
que é só no final da gestação que o sistema respiratório, o pulmão da criança está fortalecido e ela pega peso, no final do processo. E quando a criança nasce, a gente é dependente, né, de ser cuidado da nossa higiene, a nossa alimentação, né? A gente não é autossuficiente. Então, o que eu vim aqui falar hoje para você, goste do seu processo, mude o seu caminho, não olhe para trás, não mude de balada, não mude de vício, né? Muitas vezes a gente faz isso. Eu paro de usar droga, uma droga mais pesada, mas vou começar só a fumar, só cigarro, né? Não, eu vou deixar essa amiga, porque eu acho que essa amiga é que me leva para o buraco e arrumo outra. Mas essa outra também não está nos caminhos de Deus. Esse é o caminho perfeito, né? Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho e a vida que leva ao Pai, né? Para a gente ter vida nova, para a gente ter esperança, para a gente entender quem realmente a gente é. Chegou um momento na minha vida que eu perdi a minha identidade, eu não sabia quem eu era. Eu não era totalmente mãe, eu não era totalmente filha, não era totalmente profissional, eu não era totalmente nada. Não me entregava a nada, estava totalmente perdida, isso sim. E nesse processo foi muito difícil, mas o que Deus colocou em mim foi olhar para o fim, o meu fim, né? Porque a nossa vida ela não acaba aqui, né? Eu não pertenço, a gente não pertence a esse mundo. Um dia meu corpo vai parar de funcionar e eu vou para algum lugar. E o meu lugar é junto do Senhor, uma terra prometida, conquistada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eu gosto de falar isso, as pessoas que vão ver esse vídeo falam, caramba, ela sempre fala isso? Sim, eu sempre falo isso. Para mim, a oração mais bonita que tem na Bíblia é a oração quando Jesus estava sendo crucificado. Ele estava sendo crucificado, ele estava sendo maltratado, ele estava sendo humilhado, sendo santo. Santo, não tinha pecados. A palavra diz, a Bíblia diz, as Escrituras dizem que uma grande multidão caminhava com Jesus. E quando chegou a Páscoa, para escolher uma pessoa para ser liberta da crucificação, né, quando Pôncio Pilatos lava as mãos e fala para o povo escolher quem eles queriam que fosse liberto, eles não escolheram Jesus. Presta atenção, a palavra diz que Jesus caminhava com uma multidão. Então é naquele momento que a multidão deveria levantar a mão. E você está falando, poxa, mas todo mundo virou as costas para mim. Ninguém olha para mim, ninguém me ajuda. O Senhor está olhando para ti. Você não vê porque os teus olhos ainda não estão nele, né? E a oração mais bonita, né, que eu me desviei um pouco. Jesus é crucificado e de cada lado de Jesus tem um criminoso, um do lado direito, um do lado esquerdo. Um deles faz chacota com Jesus. Você não diz que é Deus? Salve-se a você mesmo. Você não disse, salva você mesmo e salva a mim também, né? E começa a tirar sarro de Jesus. O outro criminoso que está ao lado de Jesus, ele fala, você não teme ao Senhor? Nós estamos aqui porque estamos pagando pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos crimes. Ele fala, mas esse homem que é Jesus é santo. Olha, ele reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele é um criminoso, que ele tem erros. Então é muito importante a gente primeiro reconhecer as nossas culpas, sem culpar tanto os outros. Sim, outras pessoas influenciam no sofrimento da nossa vida, mas elas não podem ser um alicerce para as nossas desculpas. Entende isso? Elas não podem ser, porque Deus tem mais para nós do que isso. E foi exatamente o que esse criminoso falou, né? Mas esse homem, ele é santo. Que a gente reconheça o poder de Jesus, que ele veio como homem, ele nasceu de uma mulher,
Mas quando ele foi crucificado e depois ressuscitou, ai gente, perdoa, às vezes eu perco a linha das palavras. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou o mesmo Jesus. Ele ressuscitou o Filho de Deus em poder e glória. Então ele é muito maior que as nossas tentações, muito maior. E continuando, o criminoso ainda fala: Senhor, quando o Senhor voltar, lembre-se de mim. Olha só, ele fala: quando o Senhor voltar, lembre-se de mim. Quando a gente declara total dependência de Deus, né? Total dependência de Jesus. Quando o Senhor voltar, lembre-se de mim. Lembre-se de mim, Jesus. Declare isso hoje. É muito problema, está muito difícil. Ou às vezes não está tão difícil assim. Mas você não vê sentido para a sua vida. Você vai para uma igreja, você vai para outra, você vai procurar vários tipos de religião, mas você não vê sentido. As informações, elas não coincidem, não faz sentido para você. Mas Jesus é o sentido da vida. Então procure Jesus. Pô, como que eu procuro Jesus? Eu ando na rua, né? Eu preciso dessas explicações práticas, gente. Eu não sei vocês, quem está vendo esse vídeo, mas eu preciso dessas explicações práticas. Como, né, eu vejo Jesus, como eu procuro Jesus. Como esse criminoso fez, eu me arrependo, eu reconheço o que eu tenho de errado, eu reconheço o que eu quero, eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu clamo a Jesus, olha para mim, e eu começo a trilhar o caminho que Jesus quer para mim. Qual é esse caminho? Adorar, mudar o tipo de música que eu escuto, mudar o tipo de companhia. Se essas companhias me afundam, eu preciso mudar. Se essas companhias estão no caminho diferente que eu preciso seguir, eu preciso mudar as minhas companhias. Eu estou arrependida, eu viro o meu caminho. Eu mudo o meu percurso, olho para Jesus, eu olho para a cruz. Então eu começo a ler a Bíblia, eu começo a escutar música que adora a Deus. Eu começo a mudar os meus comportamentos, eu começo a orar a Deus a todo momento. Logo eu vou fazer um vídeo sobre orar sem cessar. Como isso é simples e edificante para a sua vida. Você está o tempo todo ligado com Deus em orar sem cessar. E eu não olho para trás. Se eu olhar para trás, talvez eu queira ir naquela nova balada que abriu lá para ver o que está rolando. Se eu olhar para trás, talvez eu queira ver se eu não posso voltar lá e agora eu vou dar um jeitinho com a minha mão. Não, eu olho para frente. Eu faço o que Jesus fala. Tomo a minha cruz e sigo Jesus. E aprendo a viver o processo com alegria, até a dor com alegria. Não tem cirurgia plástica? A pessoa faz cirurgia plástica, passa sim por dor. É cirurgia, não é verdade? E a pessoa passa por esse processo porque visa algo melhor, que ela quer mudar, né? É só um exemplo, mas tem tantas outras coisas. Tem o exemplo da atividade física. O corpo sofre, o corpo dói, né? Começa a fazer musculação, no dia seguinte está todo dolorido. Mas e daí? Vai dolorido mesmo, vai com medo mesmo. Procura pessoas que estão nessa caminhada, nessa pegada, que vão poder te ajudar, que já passaram por isso. Procura pregações no YouTube, mas você precisa ler a Bíblia. Porque a palavra também diz que no final dos tempos viriam falsos profetas, né? E ninguém vai a Deus senão pelo arrependimento. Ninguém vai a Jesus senão por arrependimento. Mudar o meu caminho. Não adianta eu declarar a minha fé e continuar vendo site de pornografia, usando droga, mentindo, falando palavrão, fofocando. O Senhor vai mudar tudo que há em mim. A inveja, o orgulho, a vaidade, a soberba, tudo isso precisa ser limpo.
Porque a palavra do Senhor diz que nós somos a noiva de Jesus. Amém? Muda o seu caminho, esse é o arrependimento, vira. Se você sente remorso, você não muda o seu caminho. Você pausa, chora, isso eu não deveria ter feito, mas você continua nas mesmas práticas, você vai continuar no mesmo caminho. Esse é o remorso. Eu vou à igreja, eu escuto louvor, eu escuto pregação, mas quando eu estou sozinha, eu sei o que eu olho na internet, que não agrada a Deus. Eu sei quando eu faço fofoca. Não, é só um comentário. Eu sei quando eu dou o meu ouvido para fofoca. Isso é remorso. Não é um coração arrependido, convertido a Jesus. E outra coisa, para a gente finalizar. Não olhe para os homens. Tá bom? Para os homens errados. Eu não vou ser crente, eu estou olhando ali para a Mônica, mas eu vi a Mônica cometendo isso aí é certo? Eu vi a Mônica mentindo, isso aí tá certo? É assim que é ser crente? Não, não é assim que é ser crente, mas talvez a Mônica esteja no processo, talvez ela esteja sendo aprimorada ainda, talvez ela esteja no processo de modificação do caráter e personalidade. Porque a palavra não fala da Mônica. Se você ler a Bíblia, não vai ter o meu nome nenhuma vez, né? Ou se o meu nome fosse bíblico, até teria, mas não é respeito à minha pessoa. Toda a Bíblia, do primeiro ao último livro, é sobre Jesus, sobre os planos de Deus, sobre a santidade, é sobre adorar somente a Deus. A Bíblia fala sobre isso. Quando Jesus estava lá na cruz, não era Mônica, não é pregado Mônica, não é falado sobre mim, né? É falado sobre Jesus. Só Jesus é santo. Os anjos clamam santo, 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 santo por toda a eternidade. Então olhe para Jesus. Amém? Deus abençoe.